Oi. Ok? Acho que sim. Ok. Voltou. Deixa eu fechar a cortina aqui, que agora bate um sol direto na minha janela. Ah, ajuda. É. Não deixar muita luz. É. Pra melhorar a imagem. Não sei para que tem sol, né? Deve ser para matar vírus, né? Bom, então, já podemos continuar? Podemos. Sim. Então, vocês se lembram que, aquelas relações que a gente viu por exemplo, do Lalande, do Bergson, que sempre mostram que a vida, mesmo vitalício, entropia, que sempre há aquela ideia de um conflito entre vida e matéria. Os vocabulários são interessantes, né? Que a vida contorna a matéria, a vida se choca na matéria e se multiplica, se ramifica. Quer dizer, há sempre, nós vimos, vamos dizer, sempre uma ideia de que há um conflito, uma relação conflitiva. E o que é pior, né? O Lalande diz, bom, uma relação conflitiva à toa, porque a vida segue a mesma norma da entropia. Então, efetivamente, ela está condenada à dissolução. O Bergson lê isso e diz, não, ela não tem as mesmas normas da entropia. A vida não segue as leis rígidas dos sistemas físicos, ela tem suas leis próprias. Mas, como o elan é finito, ela vai se esgotar um dia, ela se multiplica, mas ela vai acabar cedendo a vamos dizer, a esse primado do movimento mortífero aí, da natureza, da exaustão, né? Como a gente viu semana passada, retrasada. O que me parece que o Canguilhem vai positivar um pouco a coisa, aí lendo Bachelard, isso vai ficando mais claro. Porque, veja, por que o que é vivo e o que é inerte mantém uma relação litigiosa, sendo que o inerte vence, de certos pontos de vista, mas tem uma coisa que pode ser desmontada aí. Por exemplo, a própria noção de dialética do Bachelard não é desse conflito. Ela nega, mas não nega a partir de uma relação conflituosa. Depois, quem quiser dar uma olhada lá, onde eu já introduzi os conceitos do Bachelard mais acima, vai ver essa definição de dialética. Não tem esse propósito conflitivo, opositivo. Né? E o que é preciso para isso? É fazer aquele movimento vamos dizer, da dessubstancialização, da exterioridade do sujeito-objeto. Tem uns parágrafos lá acima, que eu acho que a gente ia demorar muito se metesse neles, e eles também não estão prontos, mas está lá, está em vermelho, em que essa relação sujeito-objeto, diz o Bachelard, ela responsável pelo conflito. A gente entende o mundo conflituosamente porque aí todos eles estão em diálogo com Descartes, né? Por quê? Porque fizemos essa cisão entre um sujeito e um objeto, e a partir daí há o sujeito e natureza, e há uma relação de dominação, quer dizer, um quer compreender o outro, né? O sujeito quer compreender o objeto, e nessa compreensão o objeto resiste. Por isso a ciência é inacabada, a ciência não alcança sua objetividade, porque há uma resistência do mundo aos conceitos científicos que tentam abarcá-lo. Mas tudo isso só é possível porque existe essa ontologização e que exterioriza o sujeito do objeto. Eles são condenados a serem exteriores e a serem conflitivos desde o início, posto que eles já são considerados como
como ontologicamente independentes, né? Então, isso não é uma invenção do Bachelard, isso já vem na história da teoria do conhecimento, da filosofia moderna. O meu livro anterior, lá, Ontologia Sem Espelho, já vem, de certa forma, fazendo essa crítica, a crítica a essa ontologia da exterioridade, e agora isso fica mais claro, né? Quer dizer, toda essa visão de natureza como conflito, ela tem como um dos seus pressupostos o fato do homem ser exterior, o sujeito é exterior ao seu objeto de conhecimento, né? E a ciência que nasce disso é uma ciência de dominação, é uma ciência de conhecer as leis do objeto para dominá-lo. E, evidentemente, isso aí gera uma relação de conflito, né? de oposição, de resistência, que leva, então, vamos dizer, um ou outro a vencer. Acho que não vamos ser, eu estou tirando essa conclusão por conta, né? Quer dizer, é nesse sentido que o Lalande pode dizer a natureza vai vencer o homem. Ou seja, o homem não vai conhecer a natureza, ele vai sucumbir a ela, né? O Bergson diz, nós conhecemos até certo ponto, porque enquanto temos elan, quando não tiver mais, não conhecemos. Mas parece que todos eles, de alguma forma, dão por admitido essa exterioridade. E quando Canguilhem vem e diz, aí não foi ele que levantou esse problema, mas ele opera nesse sentido e diz, bom, está errado aí, né? É essa noção de substância, é essa separação que gera todas as dialéticas conflitivas, né? Embora você tenha as dialéticas de alguma forma tenha a reconciliação, veja, reconciliação com o quê? Com aquilo que estava apartado, né? Então há sempre um apartamento, assim, um distanciamento ontológico de elementos na natureza que acabam se desdobrando em conflito, né? E me parece que quando o Canguilhem então tem essa, vamos dizer, essa formação filosófica, essa crítica filosófica como aluno do Bachelard, e quando ele vai pensar a relação da vida com a matéria, ele não tem a mesma disposição para pensá-la como uma relação destrutiva, como uma relação de sujeito e meio ambiente. Quer dizer, a normatividade não é um fluxo que vai bater contra uma parede, né? A normatividade vai interferir. Depois, aí, quando essa ideia vai ficando mais clara, você vai encontrando mais elementos que mostram essa dialética dele, que é muito mais, vamos dizer, herdeira de Bachelard, de uma relação mais pacífica com a natureza, do que as platônicas, hegelianas, kantianas, que se sustentam numa oposição entre o mundo sensível e o mundo inteligível, entre número e fenômeno, né? Entre síntese e antítese, coisas assim que a gente conheceu no jogo dos opostos, né? Me parece que Canguilhem é herdeiro de uma visão muito mais associativa, né? E aí, nesse texto de 1977, eu encontrei eu só quero mostrar para vocês o final, uma citação longa aqui. Depois, quem tiver interesse assim, conhecer como é que está construído isso, leia o texto, mas por enquanto vamos então pegar as ideias. Se vocês puderem ver, no final, do meio para baixo da citação, ele diz assim, a seleção natural só poderia eliminar o que era viável e não o que era apenas algebricamente possível. Por viável, queremos dizer tudo que poderia, por um tempo, entrar em contato com um ambiente. Então, veja, o vocabulário, tem uma nuance de vocabulário aí que já mostra uma relação diferente. O código genético é a conservação das informações retidas após a eliminação dos erros. Mas esses erros não eram erros na combinação, eram erros de tentativa ou teste, ou seja, falhas de alguma combinação. Esses testes reuniram organismos, esses testes reuniram organismos e ambientes. Olha, reuniram, né? Eu preciso marcar o reuniram aqui em vermelho também. Veja que, né, tem uma outra visada aí.
organismos e ambiente. As mutações nos genótipos, mesmo quando se mostraram impertinentes, não eram simplesmente desvios de uma regra interna, eram também uma resposta, uma reação sob a ação do meio ambiente, sob a ação do meio ambiente. Quando eu li isso, me pareceu não só a descrição de uma relação menos opositiva, menos fadada à vitória de uma ou de outra parte, né, a relação hierárquica, vamos dizer, de dominação preconizada lá por desde Bacon, Descartes, Bacon e tal, e nem essa relação pessimista de que o homem vai sair, a vida vai sair derrotada. Quando ele fala em resposta, isso me pareceu que ele está se referindo, ou pelo menos seria um vocabulário que estaria descrevendo uma conversa. Isso que nós chamamos de sujeito e matéria, na verdade, é um diálogo. Está vendo um diálogo aí. E aí eu fecho essa sessão dessa maneira. Um argumento revelador da sua racionalidade. E eu já venho mencionando que o Canguilhem está construindo, então, uma racionalidade científica. A relação da vida com a matéria, enquanto resposta ou mesmo reação, pressupõe um estado de diálogo. Né? Veja, a gente precisa tomar cuidado, porque essas expressões, às vezes, num autor tem um sentido, no outro autor tem outro. Aqui, me parece que diálogo vai no caminho dessa certa, vamos dizer, até uma complementação. Porque, no fim das contas, quando o Canguilhem, o Bachelard, define o que é a dialética, ele fala de opostos com uma relação de negação, mas também de complementação. Né? Então, eu acho que o diálogo veja que vai pacificando as relações e jogando mais no campo da criação. Né? Não é um embate, acho que aí o Eduardo pode ajudar, uma poiesis aí, não sei. Né? A relação não é uma relação de vencedores que vão comer a carne do vencido. Né? Não é o homem que vai dominar a matéria e nem a matéria que vai exaurir o homem. Mas é uma composição, um e outro se dão ao mesmo tempo. Dois opostos que se complementam mutuamente. Né? Isso. Esse livro aqui que tem alguns artigos muito antigos do Bachelard, teve uma apresentação feita pelo Canguilhem. E ele diz sobre um certo artigo aqui que a filosofia ela caminhou muito oscilante nessa relação sujeito-objeto. Né? Oi? Não, eu falei com o cachorro aqui, desculpa. Tá. Não é para ele arranhar minha blusa. Sim, é bom que não faça isso, né? Mas não mantenha diálogo com ele, não uma relação hierárquica. Hein? Bom, aí ele diz, essa relação sujeito-objeto, ela sempre foi oscilante na história da filosofia. Eu imagino que oscilante nesse sentido. Primeiro, na preconização de um domínio do homem sobre, vamos dizer, de um sujeito cartesiano, que é dotado de uma centralidade, de um núcleo de consciência que perscruta a natureza e a domina. Né? Ou o contrário, como diz Lalande, não, as leis estão lá na natureza e elas vão exaurir o próprio homem e por isso tudo vai seguir a lei, não a lei da razão, mas a lei da natureza, né? da entropia. E é esse oscilante que parece que essa gente aqui quer combater. Veja o que ele diz. Ele diz, não é um pêndulo, né? Não são duas coisas. Ele diz, olha, mas já se anuncia a constituição do sujeito pela construção do objeto. Não é bacana isso? Né? Quer dizer, não tem um centro dando as coordenadas, nem na natureza e nem na razão. Né? Essa frase bem sintética disso. Né? Já se anuncia a constituição do sujeito
pela construção do objeto. Enquanto ele está construindo o objeto, ele também está se construindo. É uma relação complementar aí nesse sentido, né? Bom, aí, a partir daqui, nós poderíamos seguir, então, o texto. Ele vai falar um pouco mais dessas coisas aqui e depois vai entrar na teoria da ação. Então, vamos lá. Como visto, não desprezo a compreensão apresentada em 2019 de que o pensamento de Canguilhem encontra-se numa linha especial de coerência com o pensamento de Darwin. Deixa eu ver se essa nota vale a pena. Não, aí não, fica cansativo. Uma linha que resgata o Darwin mais essencial ao combater com rigor as já combalidas noções de plano, finalidade e progresso, sustentando o evolucionismo e um modo de agir livre de toda a carga metafísica que outros carregam. E um modo de agir, vamos pensar aqui, humano, né? Quer dizer, não é só preparando para começar a falar agora de um Canguilhem mais político. No entanto, seguindo os passos de Bachelard, cedo à tentação de considerar o pensamento de Canguilhem como... Aí eu tinha ficado ainda na dúvida como ruptivo, descontínuo, mas eu acho que descontínuo, vou tirar o ruptivo, eu acho que descontínuo é porque é uma expressão bachelardiana, não tem problema. Só precisa ser definido o que quer dizer por descontínuo, mas não precisa evitar a expressão. Então, considerar o pensamento de Canguilhem como descontínuo em relação a Darwin. Quanto a isto, não faço mais do que aplicar sobre Canguilhem, como dito acima, a consideração que ele próprio aplicou sobre Darwin em Os Conceitos de Luta por Existência e a Seleção Natural, em 1858. Aí que é onde ele vai comparar, né? Charles Darwin e Wallace. Destacando sua descontinuidade em relação aos transformistas. E mesmo em relação ao Wallace, aos quais a maneira bachelardiana teria dito um retumbante não. Né? Porque a maneira de se tornar descontínuo é justamente a da filosofia do não. Né? Depois preciso explicar melhor isso aí. É o livro dele, se chama Filosofia do Não. Como o próprio Bachelard definiu, este não nunca é definitivo para o espírito que sabe dialetizar seus princípios. Tá vendo? Então, é como se essa gente tivesse, no seu modo de fazer ciência, de fazer filosofia, sempre a perspectiva de dizer um não ao antecessor. Né? Então, não fica difícil imaginar que quando o Canguilhem está se ocupando, quando ele sai da filosofia, vai estudar biologia, faz o curso de medicina, trabalha como médico na guerra, faz duas teses, faz uma tese de doutorado em medicina. Ele não está simplesmente reproduzindo esse jogo entre história da ciência e epistemologia. Quando ele produz o seu pensamento, ele também diz um não, um certo não aos autores que ele está estudando. É só assim só se isso de fato ocorreu que nós podemos, vamos dizer, pensar que ele teria então uma racionalidade. Só produz uma racionalidade quem diz um não aos modelos, à racionalidade dominante da área que se dedica. Né? Então, o que eu estou procurando aqui são os especialistas em Canguilhem, que vão dizer se eu estou certo ou errado, saber se ele efetivamente fez
praticou isso, e se ele, então, constrói uma filosofia da natureza, né, uma noção de natureza que realmente se destaca, né, da de Darwin. Né? Bom, de modo que, condizente com Francisco, isso... desculpa só fazer um comentário, perdão. Sim. Com respeito a isso, né, de produzir uma ruptura em relação ao que nos antecede, né? A questão é se essa ruptura, né, ela tem um status de algo que se tornou necessário por uma leitura peculiar que esse novo autor tem, ou se é só um movimento de antagonismo retórico. Né? Isso, então é bom a gente ir questionando isso, porque é isso que vão definir o tipo de ruptura, né? De descontinuidade. Porque tem coisas que são como, por exemplo, no caso do Nietzsche em relação ao Schopenhauer, que distorce o olhar, né, dirigido ao Schopenhauer para poder fazer isso caber no novo quadro, vamos dizer assim, que ele está querendo construir. Então, Sim. tem aí um caso ainda de modificação, não da sua teoria em relação à do antecessor, mas de modificação da própria teoria do antecessor para poder tirar uma novidade que não é novidade Sim. Como Sim. resultado, né? Em relação a alguns aspectos, pelo menos. Como no caso do Darwin. Sim, eu tenho a impressão que um exemplo como esse na ciência não seria considerado uma nova racionalidade pelo Bachelard. Justamente por essa, vamos dizer, por essa astúcia aí, né? De se constituir em cima de uma construção, né? Um inimigo imaginário, vamos dizer assim, né? Eu acho que, vamos dizer, o complementar, mas o passo que o Canguilhem dá em relação a Darwin, dizendo provisoriamente, é justamente o de romper com essa relação conflitiva. Quer dizer, o criar, depois vai ter a nova vida implica em novo meio. É toda uma produção conjunta entre vida e matéria. Não é uma relação conflitiva que permite exterior uma à outra. Então, quando ele traz isso, ele na verdade não deixou o vocabulário é o mesmo. Ele está falando de vida e está falando de matéria inerte. Mas quando ele descreve ontologicamente esses dois, ele faz um tipo de amálgama, né? Um tipo de nova ontologia que é que é distinta da que Darwin fez, né? Então ele não faz distorções do Darwin, ele monta a mesma história, quer dizer, se ocupa do mesmo propósito, mas descrevendo a partir de uma nova natureza, de uma nova noção de natureza, né? de uma nova realidade. E aí você tem então um novo modo uma nova racionalidade, vamos dizer assim, um novo enquadramento, né? Então, não seria só romper no sentido do que te desagrada, do que você não concorda, não sei o quê. Tem um sentido de agregar, de complementação de alguma coisa aí, de levar adiante o discurso do outro. Né? Bom, vamos indo, quem sabe aparece mais alguma coisa que esclareça isso. De modo que, condizente com isso, me autoriza a considerá-lo não um simples avanço entre as teorias ditas evolucionistas, mas como a instauração de um novo espírito científico. Numa palavra, uma criação. Quer dizer, aquilo que ele... Posso até estar exagerando aqui, né? Sei lá, jogando o meu autor lá nas nuvens, né? Mas estou mais ou menos reproduzindo o que ele falou na relação do Darwin com o Wallace. Eu estou dizendo, bom, aqui também tem um salto desse tipo, né? Uma ousadia que pode ser compreendida com recurso à noção de dialética do próprio Bachelard, aplicada aos modelos científicos e seus autores, em que cada qual rompe... Olha lá, Eduardo, acho que aqui esclarece um pouco. Em que cada qual rompe incorporando o outro. Aí que está, não é aquela coisa do paradigma
onde o paradigma tem o que um chama de ciência normal, depois aquele modelo fracassa e vem um outro modelo que se sobrepõe e que é chamado de incomensurável, porque não pode ser incorporado um ao outro. É como quando a gente usa exemplos ad hoc, assim, tipo, em Freud você tem um impulso que vai para a morte e em Winnicott você tem uma tendência a progredir, a integrar. Né? Então, eles são incomensuráveis, não estão falando a mesma coisa. Bachelard olharia diferente. Vamos dizer, essa reviravolta, essa negação que o Winnicott fez da pulsão de morte. Né? Ele não veria como incomensurável. Não é que joga todo um fora e pega o outro. Né? É uma apropriação. Então, nas noções de dialética do Bachelard, do que eu estou buscando aqui nas leituras, a definição seria isso. Né? Ele rompe ultrapassando por meio de uma teoria mais complexa que o complementa avançando. Digo isso agora porque, se de início procurávamos apenas uma leitura privilegiada de Darwin, uma boa continuidade, um bom desdobramento do darwinismo, hoje estou diante, com um misto de segurança e hesitação, né? Precisa ter esse cuidado, diante de uma nova racionalidade, como diz Bachelard, que pode ser justaposta de Darwin e assim concluir o que nele nega. Espero que esteja ficando mais claro isso. Então, em vez do incomensurável, onde uma coisa não se aplica a outra, aqui ele diz, não, ele pode ser justaposto. Mesmo autores diferentes, pode ser justaposto. Né? E por quê? Porque ele está tentando concluir, levar adiante o que ele nega no outro. Então, por exemplo, se ele nega, se Canguilhem tem uma ontologia que nega essa exterioridade entre vida e inércia, ele não nega simplesmente para jogar fora o cientificismo do Darwin. Ele nega, ele diz não para refazer esses polos, romper esses polos, né, que gera os obstáculos. E aqui me parece que a palavra obstáculo epistemológico no Canguilhem tem um correspondente muito severo, assim, quando os outros cientistas aí dizem que a vida contorna a matéria, né? Quer dizer, ela contorna, ela se choca, ou ela se cinge, ou coisas desse tipo. No entanto, quando ele faz isso, quando ele muda essa ontologia, ele reconfigura a noção de conflito. Aí já não é mais um conflito, aí a natureza já não opera mais por esse conflito, ela opera por um diálogo, né? Por um acordo, uma criação, e um diálogo que não tem finalidade, não tem plano, não tem intencionalidade, que é normativo, que é autonormativo. Né? Então, então, essa coisa de concluir o que nele nega. Quer dizer, eu nego que haja uma oposição, uma exterioridade na relação da vida com a matéria inerte. E aí o que eu faço com essa negação? Eu concluo, né? Eu refaço a teoria a partir de um diálogo e não de um contorno, de um conflito. Né? Bom, por enquanto é aí que eu estou entendendo essas coisas. Aí vamos pegar então aqui uma expressão do Canguilhem, também no texto 77, que já vai dar um pouco mais dessa noção. Olha o que ele diz. No entanto, de acordo com o espírito do darwinismo, a norma não é mais uma instrução fixa. É uma capacidade transitiva. A normalidade da vida é a qualidade do relacionamento com o meio ambiente, que permite que esses seres vivos permitam, por sua vez, através das variações individuais de seus descendentes, novas formas de relacionamento com um novo ambiente e assim por diante. Veja como está muito mais pacificada a relação. Né? A normalidade dos vivos não reside nele, através dele. Não reside nele. Passa através dele.
expressa em um determinado local e em um dado momento a relação da vida universal com a morte. Né? Então, veja, não tem aí um sujeito que conhece, um sujeito que é detentor da vida e em oposição à matéria inerte. Né? Tem uma relação muito mais, vamos dizer, nuançada aí. Então, não sei, são argumentos, assim, né? São, vamos dizer, extratos, né? Que eu vou... São intuições e que seriam a demonstração de onde eu quero chegar. Aí tem vamos voltar nessa nota aqui, 67, que é onde está a noção dialética do Bachelard, do livro de 38, que é esse aqui, a formação do espírito científico. Eu tirei daí essa nota 67. Em prefácio à obra de 1940, mas espera aí. Não, é 38. As obras do Bachelard, elas são, acho que era uma coisa muito da época. Elas são publicadas primeiro em artigo, depois não sei o que, depois vira coletânea. Então você vai procurar, assim, tem datas, tudo de forma diferente. Bom, em prefácio a essa obra, recolocando o problema da estrutura da evolução do espírito, ele definiu o desenvolvimento dialético como um movimento complementar entre dois pontos de vista, que não são contraditórios, embora possam ser opostos sem se afrontarem. A ideia do contraditório aqui é um termo técnico, né, vamos dizer, da lógica. O contraditório, por exemplo, é o que você encontraria no jogo de opostos hegelianos, né, onde elimina o outro, né, enquanto o contrário permite... O contraditório você encontra muito, mais do que em Hegel, no Hegel você encontra contradição. O contraditório você encontra muito em Kant e em Auguste Comte também, que é a ideia de que as antinomias têm que sobreviver ou uma ou outra. Né? Elas não admitem síntese. Né? A tábua das antinomias kantianas mostra bem isso. Né? O argumento favorável à origem do mundo e ao que o mundo não teve origem, eles não são intercambiáveis. Então, um tem que eliminar o outro. Né? Não tem trânsito entre eles. Né? E em Comte isso aparece também. E tal. Só no Platão, onde que há síntese, né? Em Hegel há síntese também. Então, aqui ele está dizendo que eles podem ser opostos, mas sem se afrontarem. Eu preciso ainda pegar os originais desses livros, porque eu estou lendo eles aqui em português, e essa expressão foi traduzida, a expressão que ele usa foi traduzida por afrontamento. Né? E é justamente o que ele quer dizer, que os opostos, aqui na dialética, como ele entende, eles não fazem afrontamento. Né? Então, aí ele diz, por exemplo, o empirismo e o racionalismo. Um acaba o outro. Né? Acaba no sentido de que dá acabamento. Agora, desculpa, pessoal, o texto é de 1940 mesmo, porque é a filosofia do não. Tá? Então, veja, empirismo e racionalismo não são apresentados por ele como duas etapas, quer dizer, como é que ele diz aqui? Tem uma... Ele fala são 5 estágios, né, eu vou marcando os papeizinhos aqui. São 5 estágios. O progresso filosófico, a mudança de definição, em 5 níveis. 5 níveis. Então, o primeiro nível é empirismo, o segundo nível é racionalismo, mas e vai indo assim, até o quinto, até chegar no ultra-racionalismo. Então, diz, mas como é que a gente pensa eles? Eles se opõem? Se você for ver a filosofia
do progresso científico em Auguste Comte, ele vai dizer assim, um opõe, um elimina o outro. O cientista não compartilha do animismo, o filósofo não compartilha do animismo também, o cientista não compartilha da imaginação filosófica, porque eles são contraditórios, né? Aqui ele diz, não, um acaba o outro, né? Quer dizer, dá acabamento ao outro. Aí ele usa exemplos, tem um exemplo muito bacana que ele dá sobre a noção de massa. Ele diz, olha, a massa, para quem, desde o sujeito que vê uma maçã e escolhe a maçã maior porque acredita que tem mais massa ali que vai comer mais, até a teoria da relatividade, passando por Newton, tem toda uma relação, um caminho da construção da noção de massa, né, da massa como newtoniana, por exemplo, como absoluta, depois na relação com o movimento em Einstein. Então tem um percurso que não são excludentes, eles são o acabamento do outro, né? Então veja que é uma relação muito mais pacificada, né? Então, olha lá, e ele diz isso, então, sem restaurar um dualismo, esse sim conflitante, né? Sem restaurar um dualismo, esse sim conflitante, cria uma dialética da complementaridade, desprovida do caráter opositivo conflitivo que esta porta desde Platão, passando por Kant e Hegel na modernidade. Como ele mesmo diz, a filosofia do não pode ser compreendida não como uma recusa ou uma contradição, mas como uma atitude de conciliação. Dizer não para uma ciência não é uma recusa ou uma tentativa de desconstruí-la, mas uma tentativa de conciliação que necessita de um não. Portanto, trata-se de uma atividade que, sem ser uma vontade de negação, já é de início criativa, construtiva e evolutiva, sem operar uma dialética a priori, né? Percebe, então, como que o Canguilhem pode estar bastante apoiado, quer dizer, assim, trazendo para a relação da vida, quando ele vai estudar biologia, que é depois que ele se afasta do bacharelado, quando ele vai estudar biologia e os seres vivos, a ordem viva, ele parece que traz essa estrutura da formação do espírito científico do Bachelard e aplica, de certa forma, sobre a natureza, né? Sobre a relação vai acabar. Vai acabar. Vai acabar de novo? Um minuto, menos de um minuto. Tá bom. Tá, vamos esperar então. Deixa eu voltar a ver vocês aqui. Só para avisar, aproveitar essa pausa final, já está no YouTube a primeira parte. É? De hoje? Conseguimos um bom sistema, porque daí o essencial é que seja possível, né, que o boca apareça, né? Então